Em 1982, o primeiro caso de AIDS surgiu no Brasil. Quase nada se sabia sobre a AIDS. Isso era um ano antes do francês Luc Montagnier descobrir que um vírus causava a doença. Ninguém imaginava ainda que aquela seria uma das epidemias mais devastadoras da história. O que havia mesmo era desinformação e preconceito. Em 1983, o Jornal do Brasil anunciava em sua capa: "Câncer gay no Brasil". Em 1985, ano do primeiro caso de transmissão do vírus da mãe para o filho, nasce o programa de AIDS do Ministério da Saúde. Pelo direito de viver, a sociedade também se organiza. Surgem o GAPA, primeira ONG da América Latina na luta contra a AIDS. A ABIA, a primeira a ter uma pessoa soropositiva na presidência. Herbert de Souza, o Betinho. E o grupo Pela Vida, que apoia pessoas com AIDS. Em 86, o governo lança no Carnaval sua primeira campanha, "Quem vê cara não vê AIDS". Já se sabia que a ideia de grupo de risco era incorreta. No mesmo ano, as pessoas vão às ruas celebrar o 1º de dezembro, a data é oficializada como o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. O ano de 87 traz o AZT, o primeiro medicamento e a primeira esperança real de vida para quem tem a doença. E é criada a Comissão Nacional de AIDS, um espaço que amplia a contribuição da sociedade na resposta à epidemia. A participação social é uma das bandeiras do movimento sanitarista brasileiro, consolidado com a criação do SUS pela Constituição de 88. Com o SUS, começa a distribuição de medicamentos para infecções oportunistas. Infelizmente, esse é também o ano da morte dos irmãos de Betinho, Chico e Enfio. Em 1990, quando o Brasil registra 6.000 casos de AIDS, morre Cazuza, aos 32 anos de idade. Em 91, o primeiro encontro nacional de pessoas vivendo com HIV discutia a terceira epidemia, as consequências de viver com AIDS. Ao mesmo tempo, o Conselho Federal de Medicina proíbe a realização compulsória de testes de AIDS e impede que o médico revele a sorologia do paciente sem sua autorização. 1992 chega com previsões pessimistas. O Banco Mundial afirma que haverá 1.200.000 casos de AIDS no Brasil na virada do século. As ações de prevenção ganham mais corpo. Em 1994, são distribuídas quase 13 milhões de camisinhas. Em 95, o Brasil já produz o AZT e o SUS distribui os medicamentos do coquetel de tratamento para AIDS. São registrados mais de 80.000 casos da doença. No fim de 96, o país aprova a lei que dá início à distribuição gratuita e universal dos antirretrovirais na rede pública de saúde. O Ministério da Saúde gasta 134 milhões de dólares com medicamentos para AIDS. A voz da cidadania se cala. Betinho morre em agosto de 97, com 61 anos, em casa, ao lado da mulher e dos filhos. Em 1999, contabiliza a redução em 50% nas mortes, enquanto o país já gasta 336 milhões de dólares com a compra e distribuição de medicamentos para AIDS. O Brasil começava a produzir o coquetel. No ano de 2000, o Brasil prova que estava seguindo o caminho certo. Contrariando a estimativa do Banco Mundial, 600.000 casos de AIDS foram evitados. O número de casos é inferior à metade das previsões mais pessimistas. E a experiência brasileira começa a chamar a atenção do mundo. 2000 é também o ano da morte de Sandra Brea, uma das primeiras mulheres a assumir a doença. A proporção de casos de AIDS é de uma mulher para cada 2 homens. Em 2001, o Brasil produzia 7 antirretrovirais. Por conta disso, os Estados Unidos processam o Brasil na Organização Mundial do Comércio. O Ministério da Saúde ameaça fazer o licenciamento compulsório dos medicamentos, mas os laboratórios concordam em reduzir os preços. Ao final, a queixa contra o Brasil na OMC é retirada. O tratamento universal é garantido em 2002. 120.000 pacientes recebem medicamentos para o tratamento de AIDS nesse ano. E em 2004, a 8ª Parada do Orgulho Gay reúne 1,5 milhão de pessoas em São Paulo, uma festa de solidariedade e tolerância. No ano seguinte, o Brasil recusa ajuda financeira dos Estados Unidos, que renderia 56 milhões de dólares até 2008. A Agência Americana de Ajuda Internacional exigia a condenação pública da prostituição.
Em 2006, pessoas vivendo com AIDS protagonizam a campanha do Dia Mundial. O slogan "Eu me escondia para morrer, hoje me mostro para viver" é projetado em raio laser nas torres do Congresso Nacional. 2007 é o ano que pela primeira vez é decretado o licenciamento compulsório de um medicamento antirretroviral. O Ministério da Saúde anuncia a redução em mais de 50% na transmissão de mãe para filho. A primeira fábrica estatal de camisinhas do Brasil é inaugurada em 2008 no Acre. É a primeira do mundo a utilizar látex de seringal nativo. Nesse mesmo ano, a Fiocruz inicia a fabricação do teste rápido. O Ministério da Saúde bate recorde de distribuição de preservativos. Só em 2009 foram 452 milhões de camisinhas. Um ano depois, as travestis preparam material educativo sobre identidade e respeito e lançam campanha contra o preconceito. Vários serviços públicos de saúde já tratam as travestis pelo nome social. Em 2011, a Frente Parlamentar em HIV/AIDS é relançada no Congresso Nacional, com a participação de 192 deputados e senadores. 2012 traz a possibilidade de antecipação do início do tratamento entre parceiros. Em 2013, o uso dos medicamentos antirretrovirais é indicado para qualquer fase da doença, independente do CD4. O tratamento como prevenção passa a ser adotado no país por meio do novo protocolo de diretrizes terapêuticas. Impedindo a reprodução do vírus no corpo, a transmissão para outras pessoas também é reduzida. Em 2014, o Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais lança, em parceria com ONGs, o projeto Viva Melhor Sabendo, para testar populações de risco acrescido pelo método do fluido oral. E o comprimido 3 em 1, que une 3 antirretrovirais e simplifica o tratamento, é finalmente anunciado. 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E o Brasil continua lutando para que a AIDS seja lembrada um dia apenas como uma história do passado. Ministério da Saúde, Governo Federal.